Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Vamos para a nossa última aula do nosso curso de capacitação ministerial e hoje vamos estar lecionando os 3 últimos tópicos, certo? Nós vamos falar sobre o ofício do presbítero, você pode acompanhar na sua apostila, o ofício do presbítero, o ofício do pastor. E o terceiro tópico é família, o nosso primeiro ministério. Então seria o tópico 9 da apostila do nosso curso. E a gente inicia a leitura. Conforme vimos nesta apostila, os presbíteros, segundo o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4, eram aqueles que cuidavam do povo. Eram considerados pastores que apacentavam o rebanho de Deus. O próprio Pedro também exercia o ministério de presbítero. Na Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, o presbítero exerce o ministério da palavra, auxiliando o pastor no ensino das Escrituras, na pregação do Evangelho, na celebração dos cultos e cerimônias e no pastoreio da igreja, propriamente dito, como um pastor local. Então a gente já começa logo no início a perceber que a função do presbítero é uma função pastoral, certo? Então ele, na Igreja Brasil para Cristo, ele exerce essa função pastoral, onde ele vai estar auxiliando o pastor da igreja, o pastor ordenado da igreja, nas atividades eclesiásticas, no ensino da palavra, na administração dos cultos, das cerimônias, certo? Vamos lá. O presbitério está totalmente ligado ao ministério pastoral, que a gente acabou de falar, devendo assim os presbíteros atuarem como auxiliares e representantes de seus pastores. Qual é a diferença do auxiliar para o representante? O auxiliar, ele trabalha em conjunto, ou seja, o pastor está presente e o presbítero está ali junto com o pastor, dando auxílio, dando suporte. E como representante, quando o pastor está ausente, por algum motivo, ou talvez o pastor precisou enviar um presbítero a uma determinada reunião, né, por motivo de força maior. Então aquele presbítero não vai estar na presença do pastor, mas ele vai estar ali como representante do seu pastor. Correto? Tanto na igreja local, quanto em outros lugares que forem enviados, na apostila. O presbítero, isso aqui é importante, o presbítero não é um pastor ordenado. Portanto, suas funções ministeriais precisam estar sob a direção do pastor da igreja. Ele exerce o ministério da palavra? Sim. O ministério do presbítero é um ministério pastoral? Biblicamente? Sim, claro. Porém, dentro da instituição, dentro da nossa denominação, o presbítero não é um pastor ordenado. Então, sendo assim, suas funções, suas atividades ministeriais precisam estar sob a direção do pastor da igreja. Então, ele vai trabalhar alinhado com o pastor da igreja, certo? Poderão ser indicados à convenção para serem consagrados ao cargo de presbítero aqueles que forem preparados. Tem que existir um preparo. Não é por revelação não, tá? Eu vou orar. Claro que a gente tem que orar. Isso aí é fundamental. Isso aí é o primeiro passo. Mas não funciona assim. Eu vou orar e vou pedir para Deus me dar uma visão, me dar uma revelação
de quem eu vou consagrar. Ou então vou fechar meu olho e eu vou ver se eu vou sentir aqui quem vai ser consagrado. Não, não é assim que funciona. Como está dizendo aqui, ó, poderão ser indicados para serem consagrados aqueles que forem preparados. Então, o candidato, aquele que sente da parte de Deus uma chamada para o exercício do ministério, ele vai procurar se preparar para o exercício, para a atividade ministerial. Forem preparados e aprovados. Ele vai ser avaliado pelo seu pastor presidente, vai ser avaliado pelo ministério da igreja, vai ser avaliado pela igreja local, para que então ele possa ser indicado. Então, preparados e aprovados para o exercício do ministério e que tenham concluído o seminário básico de teologia. Por quê? É muito importante para aqueles que vão exercer o ministério, que vão ser ministros de Deus, ministros da palavra, que tenham conhecimento bíblico, que tenham um conhecimento, pelo menos uma base teológica. Ele não precisa ser doutor, ele não precisa ser mestre, mas ele precisa ter uma base teológica, até porque o ministério do presbítero e o ministério do pastor estão voltados para o ensino da palavra. Então, ele precisa aí ter o seminário bíblico teológico. Depois de consagrado, o presbítero deverá participar das assembleias e eventos da convenção. A não participação deverá ser justificada e deverá estar em dia com as anuidades convencionais. É interessante isso aqui, é interessante para o candidato saber que ele tem deveres a ser cumpridos, tem obrigações para serem cumpridas. Não é só portar uma carteirinha, uma credencial e se apresentar, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor. Não, eu tenho deveres a ser cumpridos diante de Deus e diante da igreja a qual eu faço parte. Então, o presbítero, ele precisa estar ciente que ele tem um compromisso agora com a igreja e tem um compromisso também com a convenção. Ele precisa estar presente nas atividades convencionais, nas reuniões. Ah, mas ele está de serviço, ele está trabalhando nesse dia. Ele vai justificar a ausência dele, ou seja, a não participação deverá ser justificada, certo? Entre as atividades exercidas pelos presbíteros quando designados são celebrar cultos e cerimônias, ensinar as Escrituras, pregar o Evangelho de Cristo, representar seus pastores em eventos e reuniões, visitar e orar os enfermos. Aí tem um texto bíblico que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está lá em Tiago, capítulo 5, do 14 ao 15. Então, tem alguém enfermo, tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Então, uma das funções aí dos presbíteros é visitar e orar pelos enfermos. É de suma importância para o presbítero ser bem-sucedido em seu ministério que busque conhecer e estudar a Bíblia cada vez mais, estando preparado para ensinar, para esclarecer dúvida dos membros e pregar a palavra de Deus com fidelidade às Escrituras. O presbítero deve servir com zelo e amor pela obra de Deus, se sentindo honrado por ter sido escolhido para exercer um ministério de tão grande importância na Igreja de Cristo. Então, o presbítero, para ter um ministério bem-sucedido, ele precisa se aplicar, se lançar
ao estudo da palavra de Deus. Ele precisa ter um estudo contínuo. Eu já li a Bíblia, eu já fiz o seminário, já sei tudo. Não preciso estudar mais. Não, não funciona assim. O presbítero, ele precisa estar sempre em constante aprendizado, buscando conhecer a palavra, buscando conhecer as Escrituras, se aperfeiçoando nos métodos de ensino, na arte de ensinar, para que ele seja bem sucedido no exercício do seu ministério. A responsabilidade do presbítero é tão grande como a do pastor, pois ambos receberam de Deus a incumbência de ensinar, instruir e orientar através da palavra de Deus a igreja do Senhor. Não é correto, olha só que isso aqui é muito importante, estou terminando aqui essa parte, esse tópico. Não é correto o presbítero se esquivar de seus compromissos ministeriais, alegando não ser pastor, e, portanto, que tais responsabilidades não são cabíveis ao mesmo. Essa é uma postura inadequada, pois quando um diácono é candidato ao presbitério ou presbiterato, deverá ter ciência que, após consagrado, suas responsabilidades serão pastorais, no exercício do ministério da palavra. Então, o presbítero não pode se esquivar dos seus compromissos ministeriais, falar assim, eu não sou pastor, não preciso. Eu não sou pastor, eu não tenho o que fazer. Isso aí é o pastor que é o compromisso do pastor. Mas espera aí, meu irmão. A responsabilidade do presbítero é uma responsabilidade pastoral, certo? Então, o presbítero, ele vai exercer em conjunto com o pastor da igreja o ministério da palavra, o ministério do ensino, para que a igreja seja uma igreja forte, uma igreja ensinada, uma igreja que cresce na graça e no conhecimento. Meus irmãos, e a gente encerra aqui o tópico falando sobre o ofício do presbítero. E vamos dar continuidade no tópico o ofício do pastor, certo? Tópico 10 da nossa apostila, do nosso curso de capacitação ministerial. Vou mostrar aqui a capa da apostila, né? Você que tem a sua apostila. Tópico 10, penúltimo tópico, o ofício do pastor. Vamos tentar ser um pouco mais resumido, porque a gente já falou sobre o ofício do presbítero e muitas coisas são comuns para ambos. O pastor é aquele que conduz e vigia as ovelhas. Exemplo, a atividade exercida por Davi no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 17, do 34 ao 35. Com base nas atividades do pastor de ovelhas, a Bíblia faz comparação dos servos de Deus como ovelhas e de Cristo como pastor. Está lá em João, capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, da onde surge esse nome, pastor? Surge de uma profissão bem antiga, que é a de pastor de ovelhas, que inclusive era a profissão de Davi. Na verdade, ele cuidava das ovelhas do seu pai, mas não deixava de ser um pastor. Com base nesse exercício, nessa atividade do pastor de ovelhas, a Bíblia vai comparar aquele que cuida dos servos de Deus, aquele que cuida da igreja de Deus, que administra a igreja de Deus, como um pastor que cuida das ovelhas. A Bíblia vai fazer essa comparação e daí surge o nome pastor.
o pastor, que hoje a gente conhece, o pastor da igreja, surgiu de uma comparação feita do pastor, literalmente falando, das ovelhas. Então vamos lá. A Bíblia também diz que pessoas foram constituídas na liderança das igrejas, exercendo assim a função de pastor. O líder da igreja é comparado como pastor, porque sua responsabilidade é guiar e cuidar da congregação, assim como o pastor de ovelha tem a responsabilidade de guiar e cuidar do rebanho. O próprio Jesus entregou a Pedro a responsabilidade de ser pastor das ovelhas de Cristo. Está lá em João, capítulo 21, do 15 ao 17. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, pastoreia as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você vai ser pastor das minhas ovelhas. O pastor precisa ser exemplo dos fiéis, tendo uma vida de oração e comunhão com Deus, e buscando sempre o aperfeiçoamento na área do ensino das Escrituras. Uma referência para nós é Timóteo, capítulo 4, verso 12 ao 16. O apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, pastor, o jovem pastor Timóteo, que ele precisava ser exemplo dos fiéis. Então está aí uma grande responsabilidade para quem exerce o ministério pastoral. A Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo reconhece que alguns foram vocacionados por Deus para o ministério pastoral, cuja chamada é confirmada através do serviço e dedicação na obra do Senhor. A gente falou isso já em outras aulas passadas, que quando alguém é reconhecido e consagrado ou ordenado a um cargo ministerial na igreja, é porque, na verdade, a igreja e o ministério da igreja já está reconhecendo aquilo que aquela pessoa, aquele candidato já faz, já exerce. Ou seja, eu não vou começar a fazer alguma coisa depois que eu for consagrado. Não, eu já exerço, eu já estou envolvido, já faço a obra. Então a igreja está me observando, o ministério está me observando. Eu estou sendo avaliado. Então chega uma hora que a igreja reconhece o ministério que aquela pessoa já exerce. E aí vem então a consagração oficial ou a ordenação daquele candidato ou daquela candidata para o exercício do ministério. Poderão ser indicados à convenção e ao Conselho Nacional para serem ordenados ao cargo de pastor aqueles que forem, mais uma vez, equivalente à função do presbítero, aqueles que forem preparados e aprovados para o exercício do ministério e que tenham concluído o seminário básico de teologia bíblica. Então, existe aí uma preparação, existe aí uma aprovação, não é da noite para o dia. Primeiro lugar, chamado de Deus. Seminário de teologia, já falamos isso em outras aulas. Seminário de teologia, faculdade de teologia, não forma pastores. Você pode estudar teologia, você vai ser um teólogo. Você pode ser um excelente teólogo, mas isso não vai te definir como pastor. Pastor não é formado na sala do seminário. Pastor é chamado de Deus. Vocação ministerial. E quando você tem um chamado de Deus, você tem uma vocação ministerial, você vai buscar o quê? Se preparar para exercer aquela função ministerial. Então você vai se preparar, você vai se qualificar, você vai estudar, você vai desenvolver, você vai se aperfeiçoar para que então você possa ser aprovado
e indicado para receber o reconhecimento. Certo? Depois de ordenado, o pastor deverá participar das assembleias e eventos da convenção. A não participação deverá ser justificada e deverá estar em dia com as anuidades pagas ao Conselho Nacional. Então, responsabilidade do pastor, independente se é o pastor presidente da igreja ou se são os pastores auxiliares. Ele tem um compromisso com a igreja, ele tem um compromisso com a convenção estadual e ele tem um compromisso com o Conselho Nacional. Ele precisa participar dos eventos, não conseguiu participar por motivo de força maior, está trabalhando, está doente, justifica que ele tem um compromisso, ele precisa estar lá, ele precisa participar. Ele precisa estar em dia com as suas anuidades convencionais, com as suas anuidades pagas ao Conselho Nacional. Então ele precisa arcar com o seu compromisso. Não é só, agora eu sou pastor, agora eu tenho a carteirinha de pastor, aí ele vai visitar a igreja dos outros para mostrar a carteirinha que ele é pastor. Não, não é isso. Você tem um compromisso primeiramente com Deus e depois com a sua igreja, com a sua convenção e com o seu Conselho Nacional, certo? Entre as atividades exercidas pelos pastores, quando designados, são pastorear congregações e igrejas ou servirem como pastores auxiliares, prestar assistência e aconselhamento pastoral, discipular e nutrir a chamada de futuros obreiros e ministros, pregar o Evangelho de Cristo, celebrar cultos e cerimônias, ensinar as Escrituras, participar de eventos e reuniões nos quais forem designados. Aí tem o texto do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15, que diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eu fiz uma observação aqui só para nível de conhecimento, que às vezes a gente pode ter alguma dúvida a respeito. Observação. A nomenclatura reverendo, você já ouviu falar nessa nomenclatura? Reverendo? Você já viu algum pastor ser chamado, ser apresentado dessa forma? Reverendo. A nomenclatura reverendo não se trata de um cargo eclesiástico. Então o reverendo é maior do que o pastor? Ele foi consagrado a reverendo? Não, reverendo não é cargo, certo? O que é o reverendo, pastor Diogo? Reverendo não se trata de um cargo eclesiástico, e sim uma forma de tratamento que poderá ser utilizada como reconhecimento da autoridade ministerial dos pastores ordenados. O significado do termo tem origem no latim reverendus, que significa digno de reverência, de respeito e honra. Então, é uma forma de tratamento, assim como, por exemplo, a forma de tratamento de um rei, majestade, a forma de tratamento de uma autoridade parlamentar é a excelência, vossa excelência, e a forma de tratamento de um ministro ordenado, de um pastor, reverendo. Então, se você ouvir algum pastor ser chamado de reverendo, ser apresentado como reverendo, você já vai, opa, já sei. Não é um cargo maior, não é um cargo diferente. Não, reverendo é a forma de tratamento de um pastor ordenado, certo? E a gente termina aqui o tópico, o penúltimo tópico da nossa apostila, o ofício do pastor. Meus irmãos, vamos para o nosso 11º e último tópico da nossa apostila, que tem como tema família, nosso primeiro ministério. Ué, o primeiro ministério não é o diácono? O primeiro ministério não é o obreiro? Não.
A sua família é o seu primeiro ministério. A minha família é o nosso primeiro ministério. Então vamos lá. Uma igreja forte é a que tem famílias bem estruturadas. A família é a primeira instituição criada por Deus. Em contrapartida, é o alvo principal de Satanás. Se o diabo conseguir destruir a família, automaticamente a igreja é afetada. Sendo assim, precisamos edificar a nossa casa, ou seja, a nossa família, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ou seja, quando o inimigo da nossa alma, ele quer atingir a igreja, ele vai atingir as famílias. Porque se ele atingir as famílias, ele consegue chegar a atingir a igreja. Mateus capítulo 7, verso 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a minha casa, a minha família, a sua casa, a sua família precisa estar edificada sobre a rocha. Que rocha? Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. Sabemos que o exercício do ministério é uma grande responsabilidade e requer parte do nosso tempo. Para a família, ter um familiar servindo no ministério da igreja deve ser uma grande honra e não um peso. Muitos desejariam ver seus familiares envolvidos na obra de Deus e ainda não tiveram esse privilégio. Muitos estão orando pela libertação do cônjuge, dos filhos, dos pais que ainda se encontram presos no mundo. Faça uma reflexão. O que é melhor? Um cônjuge em um compromisso na igreja ou embriagado em uma mesa de bar? Um caso a pensar, um caso a refletir. Precisamos valorizar os obreiros e ministros da nossa família. Então, aqui é um primeiro ponto a ser destacado, né? Uma família que tem alguém servindo no ministério, uma família que tem alguém ali que é um diácono, que é uma diaconisa, uma missionária, que é um evangelista, um presbítero, um pastor, essa família, ela precisa se sentir honrada em ter ali na família um ministro de Deus, em ter na família alguém do altar. Então deve ser um motivo de honra. E entender que esse obreiro, essa obreira, ele tem compromissos nas suas atividades, com as suas atividades ministeriais, né? E a gente precisa valorizar isso dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E aqui uma pergunta para refletir. O que é melhor? Um cônjuge, ou seja, o que é melhor? Um esposo ou a esposa em um compromisso na igreja, compromissada com uma atividade ministerial, ou embriagado em uma mesa de bar? Porque às vezes há uma falta de compreensão. Ah, você vai pregar hoje de novo, tem reunião de ministério hoje de novo, e aí começa um conflito dentro da família, porque às vezes a família não quer compreender que aquele familiar tem um compromisso ministerial. Ah, vai ter reunião ministerial de novo, você vai pregar hoje de novo, enquanto na verdade deveria se sentir honrada ou honrado por ter um familiar do altar. Não, hoje tem uma reunião, a família deveria ser a principal incentivadora. Não, você não pode faltar, não. A gente quer passear, a gente quer assistir um filme, a gente quer fazer uma outra coisa, mas primeiro as coisas de Deus. Então você vai participar sim da reunião, está escalado para pregar, você vai pregar sim. Se eu puder, eu vou com você. E outro dia a gente passeia, ou depois do culto, depois da reunião, certo? Aquele que serve no ministério também não pode ocupar todo o seu tempo com a igreja e deixar a família desassistida. Aí já é uma outra situação.
Filhos sem atenção dos pais e casamentos entrando em crise por causa das atividades ministeriais. Ou seja, existe a necessidade de manter um equilíbrio. Eu não posso ficar o tempo inteiro na igreja, envolvido com a igreja, e esquecer do meu casamento. E esquecer dos meus filhos, para aqueles que são pais, né? E aí tem casamento entrando em crise, porque o marido só sabe ficar o tempo inteiro na igreja, porque o marido só fala de igreja, porque o marido, ele respira igreja e ele não dá assistência para sua esposa. Ou vice-versa, a esposa dele está sempre envolvida na igreja, respira igreja, só fala de igreja, só se envolve na igreja e está deixando seu esposo sem assistência. Ou no caso dos pais com os filhos estão ficando sem a presença dos seus pais, porque os pais estão envolvidos o tempo inteiro na igreja e estão esquecendo dos filhos. E aí a gente vê alguns filhos que não querem continuar servindo a Cristo na igreja, porque eles consideram uma situação negativa, por causa do mau exemplo dos pais. Então, a gente precisa fazer a obra de Deus, certo? Mas a gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso casamento, cuidar dos filhos, para aqueles que são pais. Aí tem um texto bíblico que diz: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha o que a Bíblia está dizendo. Se alguém não sabe governar, se alguém não sabe cuidar, se alguém não sabe administrar sua própria casa, vai conseguir cuidar da igreja? Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Os obreiros e ministros de Deus precisam ser exemplos dentro de suas casas, na rua, no trabalho, no meio da parentela, na igreja e em todos os lugares. Se você é um obreiro de Deus, se você é uma obreira de Deus, você precisa ser exemplo. Não basta ser crente só dentro da igreja. Dentro da igreja ele ora, ele é fervoroso, ela é fervorosa, ele é cheio da unção, ela é cheia da unção, mas dentro de casa dá um mau testemunho. É um mau marido, é uma má esposa, é um mau pai, uma má mãe, são maus filhos, filhos que não honram seus pais, filhos que não respeitam seus pais, mas estão lá pregando no altar, estão lá cantando no altar, né? Dando mau testemunho no trabalho, dando mau testemunho na vizinhança, dando mau testemunho por onde passo. Então, eu preciso ser exemplo em todos os lugares, não é só em cima do altar, em cima do púlpito com o microfone na mão, certo? Estamos terminando. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mais uma vez a gente falando de exemplo. 1 Timóteo 4,12. Aos casados, agora vamos lá, atenção, casados, maridos e mulheres, e os solteiros também que precisam se preparar para quando forem casados. Aos casados, lembre-se, sua família, ou seja, o seu casamento, é o seu primeiro ministério. Cuide de seu cônjuge, ou seja, cuide do seu marido, cuide da sua esposa. Ame, proteja, dê atenção. Não fale do seu casamento para terceiros, sabe? Na fila do pão, no salão de beleza, na manicure, no local de trabalho, no meio da rua, com os vizinhos, com os parentes. Tem assunto que pertence a você e o seu marido, a você e sua esposa, não diz respeito a terceiros. Então isso é deselegante e inapropriado. A gente expor situações internas, situações de dentro da nossa casa para fora. Então, não fale do seu casamento para terceiros. Orem juntos. O casal precisa orar junto.
dobrar o joelho junto, falar com Deus juntos, orar pelo casamento, pedir a proteção de Deus pelo casamento. Sejam transparentes um com o outro. Transparência. Não pode ter mentira. Não pode ter engano. Eu não posso esconder alguma... Não, isso é... Opa, minha esposa chegou. Opa, meu marido chegou. Tem que esconder. Vou apagar essa mensagem aqui. Ué, não. Peraí. Transparência. Certo? Transparência um com o outro. Peçam a Deus sabedoria para conduzir em vossa família. Sejam amigos, precisa ter amizade dentro do casamento. E fiéis sempre. Não permita que Satanás destrua seu casamento. Fechem as brechas. Tenha tempo para dialogar com o cônjuge. Casamento é diálogo. Casamento, a esposa precisa dialogar com o marido, com o esposo. O marido precisa dialogar com a esposa. Às vezes um ou outro não quer ouvir, está impaciente. Precisa rever os seus conceitos. Precisa ter um tempo de qualidade para conversar, para dialogar. Quando for necessário pedir ajuda, peça a alguém capacitado para aconselhar e ajudar em oração. Você não vai sair falando do teu casamento para qualquer um, para qualquer pessoa em qualquer lugar. Está precisando de ajuda? Conversa com seu pastor, com a sua pastora, com seu líder, né, do departamento de casais, de famílias. Busque a ajuda de alguém maduro que possa, de fato, te dar uma orientação baseada na palavra de Deus e orar pela sua vida. Sejam íntimos, casais, maridos, mulheres. Sejam íntimos, não permitam que a rotina gere esfriamento no matrimônio. O casal precisa manter firme a comunhão com Deus, certo? Comunhão com Deus. E o desejo de um para com o outro. Isso é casal. Não é irmão, não. É casal. É marido e mulher. Precisam manter o desejo de um para com o outro. A intimidade do casal não pode ser colocada em segundo plano. Depois a gente vê isso. A gente já tem tanto tempo de casado, então isso é normal. Não normaliza isso não. O casal, a comunhão, a intimidade do casamento precisa ser mantida. Se tem alguma coisa errada, precisa ser revista e precisa consertar. Para quê? Para que as brechas estejam fechadas. Então, a intimidade do casal não pode ser colocada em segundo plano. O casal precisa estar conectado um com o outro para não dar espaço para a atuação do mal. Aí a gente termina com o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que diz assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, o casal pode ter um período que eles vão tirar para o jejum, para a oração, para o propósito com Deus. Perfeito. Em comum acordo, né? O esposo decidiu fazer, independente se a esposa concordou ou não, ou vice-versa. Não. Casamento é concordância. Os dois decidiram, não, vamos ficar. Hoje nós vamos ficar no propósito com Deus, de oração. Legal. Não por muito tempo. Depois, se unam novamente, voltam a ter conexão, voltem a ter intimidade, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio sobre a carne, sobre o corpo. Certo? Então, família, o nosso primeiro ministério. Então, a gente encerra com a último tópico, a última aula do nosso curso de capacitação ministerial da nossa igreja. Que você possa fazer bom proveito e não fique só aqui não. Eu já fiz o curso, já está bom, já está tudo certo. Não.
se aprofunde, se aperfeiçoe, busque conhecimento, busque conhecimento da palavra de Deus, para que você exerça o ministério com eficácia, com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a tua vida.